Mega de velocidade, a partir de R$ 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para Connect Internet e sinta a diferença. Connect Internet, sua melhor conexão. Bonito Itanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Minha gente, hoje é 22 de agosto de 2023. Sejam todos sempre muito bem-vindos por aqui. Muito obrigado pelo carinho da galera que me segue, que nos acompanham. Pelos motivos variados, né, cara? Tem uma galera que me segue pelo jornalismo, tem uma galera que me segue pelo esporte, pelas caminhadas, pelas trilhas, pelos pedais que faço. Tem uma galera que me segue por conta das fotos de cachoeira, etc e tal. Tem uma moçada que me acompanha por conta do meu trabalho também de cosplay, né? Que é essa coisa de usar os trajes de super-heróis em festas, em eventos, etc e tal. Então você tem um público diversificado por aqui. Tem uma rapaziada que acompanha especificamente por conta do programa Flávio Azevedo, que é sempre transmitido por aqui. Muito obrigado aos amigos ligados na nossa programação, sempre, seja lá o motivo que for a sua presença por aqui, né? As palavras que a gente recebe de incentivo, de apoio, muito obrigado. E a galera que reclama e critica também, é importante vocês estarem aí, mesmo que seja reclamando. Eu quero começar aqui o nosso programa mencionando que na próxima sexta-feira, você não pode perder, na próxima sexta-feira eu recebo aqui o meu amigo Márcio Paraíso. Márcio Paraíso, ele já esteve aqui no nosso programa, ele é transplantado, ele recebeu um fígado, e nós vamos falar aqui sobre a vida das pessoas transplantadas, nós vamos falar aqui sobre a luta que é buscar, esperar um órgão para aqueles que estão na fila do transplante.
E aproveitarmos, inclusive, a oportunidade, né, que temos um figurão, que é o apresentador Fausto Silva, que está na fila de espera por um coração, né? Quando essas questões elas atingem alguém famoso, alguém conhecido, todo mundo logo presta atenção, logo começa a mídia a falar disso o tempo todo, né? Mas assim, desculpa rapaziada, mas eu vejo muito sensacionalismo às vezes sendo, né, na hora de tratar desse tema. Sensacionalismo não informa, não educa, só gera sensações. Sensações ruins, sensações boas, né? Depende da notícia, depende de como que o jornalista trabalha isso. Eu já há algum tempo abandonei essa lógica do sensacionalismo, embora seja o que dá audiência, mas eu prefiro trabalhar com a informação, né? E eu vou trazer o Márcio Paraíso aqui por isso, porque ele é transplantado, ele ficou numa fila aguardando um fígado, e ele faz parte de uma série de instituições que trabalham com essa lógica do transplante, de falar da importância de nós sermos doadores de órgãos, né? Desmistificando inclusive algumas questões que as pessoas acham que vão achar você na rua ali caído e vão abrir você no meio para arrancar os seus órgãos para levar para os outros, né, e tal. Tem essas crendices malucas, né, que algumas pessoas... olha, cara, não existe ninguém mais apaixonado pela teoria da conspiração como eu, né? Mas, em compensação, existem algumas coisas que a teoria da conspiração tem que ficar de fora, porque ela não vai entrar ali em determinados lugares. Um deles é essa lógica do transplante. Por acaso, eu sou técnico de enfermagem, antes de ser jornalista, estudei, né, bastante sobre essa questão de transplantes. Quando eu trabalhava no Hospital das Vargas aqui, lá nos idos dos anos 90, eu atuava como... dos 6 anos que eu fiquei no hospital, 4 deles foi como auxiliar de supervisão, que era uma espécie de um cara que auxiliava ali os enfermeiros-chefes em questões administrativas ao lidar com o corpo de enfermagem do hospital e ao lidar também com situações de transferência de pacientes, conseguir vaga, etc. E também a lógica do transplante. E a gente via muito de perto ali a seriedade com que é feito isso, né? E em razão do Fausto Silva estar precisando de um coração, e ser um sujeito que é famoso, é conhecido, tem grana, né? Você tem uma metade de pessoas que ficam penalizadas com a situação do Fausto Silva, né? Que é a realidade de muitos brasileiros, mas a gente só percebe determinadas situações quando elas alcançam gente famosa, né? É algo inerente ao cidadão sul-americano isso. E nós temos de um outro lado uma galera que fica falando bobagem a respeito desse assunto tão importante. Então assim, você que está me acompanhando aí, sempre nos prestigia, não deixe de sexta-feira às 3 horas da tarde estar nos prestigiando aqui, acompanhando o nosso programa, quando eu entrevisto o Márcio Paraíso. Ele é transplantado de fígado, e ele vai contar um pouco da história dele aqui. Ele já esteve aqui ano passado, e ele vai falar um pouco como que é isso, né? Já que ele representa algumas instituições, ele participa de algumas organizações que tentam conscientizar as pessoas a respeito da importância da doação de órgãos, né? Nós temos dificuldade de doar sangue, cara, que é um negócio que não vai nos fazer falta, na quantidade que é tirada. Imagine doar órgãos, né? Mas a gente fala pouco sobre isso, né? Então assim, gente, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Leandro Rangel, que está aqui ligado no nosso programa, grande botafoguense, nosso amigo, nosso camarada, ele que de vez em quando está fazendo os seus shows beneficentes lá, e vai ter um filho que vai se formar em médico, né? O filho dele está estudando medicina na Argentina, de vez em quando ele promove um evento beneficente para arrecadar fundos para custear as despesas, né? Parte das despesas do filho dele que está na Argentina estudando. E ele diz aqui: boa tarde, meu amigo, sucesso sempre para você. E o Leandro diz aqui: lembro quando você era enfermeiro pilotando um Fusca. Gente, nós tínhamos 2 Fuscas lá no hospital. Era um bege do meu amigo Luiz Hipólito e o meu que era branquinho. O meu branquinho era chamado de Laca e o do Hipólito era Galac. Rapaz. Obrigado, meu amigo Leandro, pela sua participação aqui conosco, aqui sempre, né? Muito obrigado pelo seu carinho. E aí, gente, não percam sexta-feira de estar aqui acompanhando a entrevista, certamente excelente, com o meu amigo Márcio Paraíso, que ele é transplantado. Nós vamos conversar sobre esse assunto aqui. E já que nós estamos falando de saúde, eu quero aproveitar a oportunidade para conversar um pouquinho com os amigos a respeito da casa em que eu trabalhei entre os anos de 1998 e 2003, se não me engano. Acho que foi isso. 98, eu tenho certeza, foi quando eu entrei.
Eu não lembro se eu saí em 2002 ou em 2003, eu sinceramente não consigo me lembrar aqui. Ano que vem, 2024, eu farei 30 anos de formado do curso técnico de enfermagem, né? E um abraço aí para os meus amigos queridos da turma de enfermagem do Centro Educacional de Ensino Navega Creton, como era o nome do colégio municipal hoje, Colégio Municipal Dr. Astério Alves de Mendonça, e eu estudei lá na época que ele era Centro Educacional de Ensino Navega Creton, comandado inclusive na parte de inspeção de alunos lá, né, pelo grande professor Wagner Navega, saudoso, e um abraço aí para a galera que fez o curso de enfermagem comigo. E me formei em 1994. Na verdade, era para me formar em 93, mas em 92, quando eu comecei o curso de enfermagem, eu gazetei muito, pulei muito muro, aprontei demais e acabei perdendo o segundo ano técnico de enfermagem. A uma coça, né? Mas aconteceu. E aí, em 93, eu entrei levando a sério, fiz o primeiro ano de enfermagem, fiz o segundo ano de enfermagem e me formei em 1994, numa solenidade muito interessante que aconteceu na então Choperia Pedras Negras, na 7 de maio, onde durante algum tempo funcionou o Espaço Cultural Lona na Lua, ali na Avenida 7 de Maio, ali, em frente aonde também funcionava o Colégio José Reis, né? E ali funcionava a Choperia Pedras Negras, muitos eventos, muitos shows aconteceram. Aí a moçada que foi adolescente na minha época vai lembrar dos muitos eventos que aconteceram lá, né? Dos muitos beijos na boca que ocorreram na Choperia Pedras Negras, né? E muito influenciada por conta do Hotel Pedras Negras. Tinha lá uma coisa de um dos sócios, mesmo os donos, era uma parada assim. Eu era adolescente, cara, então não lembro bem como é que era isso, mas tinha uma pegada assim. E em 29 de dezembro, acho que foi isso, 29 de dezembro de 1994, eu me formava em técnico de enfermagem. Trabalhei na enfermagem até 2009. Trabalhei no Hospital da Civarga de Rio Bonito. O Hospital Colônia foi meu primeiro emprego, o segundo foi a Clínica Ego, depois o Hospital da Civarga de Rio Bonito. Trabalhei na rede municipal de saúde em 2004, saí um pouquinho da enfermagem em 2005, 2006 eu volto para trabalhar no serviço de atendimento móvel de urgência. Foi minha última atividade como profissional de enfermagem no SAMU, aqui de Rio Bonito. Junto com meu amigo Luiz Marcos Viana, grande sujeito, morador da Praça Cruzeiro, um dos melhores motoristas com quem trabalhei. Então foram cerca de 15 anos na enfermagem, e aí em 2009, quando eu saio da enfermagem, eu já estava no jornalismo, onde eu comecei em 2005, trabalhando no seu Tarquim, entregando jornal, e daí acabei evoluindo para o jornalismo, né? Acabei começando a escrever em 2006, quando eu fui trabalhar com Alfonso Martinez no jornal Folha da Terra, e é isso. Então assim, gente, eu sempre que falo do Hospital da Civargas, eu tenho muito carinho pela empresa do Hospital da Civargas, porque foi onde eu trabalhei. Quando eu casei pela primeira vez, o Hospital da Civargas e a enfermagem foram responsáveis por custear meu casamento e tudo. Então fui trabalhando na enfermagem que eu construí a minha vida até ali. O Fusquinha Branco aí que o Leandro Rangel está dizendo que lembra do meu tempo de dirigir Fusquinha Branco, foi comprado com dinheiro da enfermagem, né? Eu não tinha carro até então. Cara, foram assim, anos bem interessantes. Eu, já naquele tempo, quando nós trabalhávamos no hospital, eu lembro que nós éramos eu não lembro se o terceiro ou quinto melhor hospital de interior do Rio de Janeiro. Perdíamos para praças mais endinheiradas, né, com maior. E nesse tempo em que o hospital ele era o melhor, um dos melhores, era o top 5, né, o top 5. O Hospital da Civargas acho que era o quinto melhor. Eu acho que um ano chegamos a ser o terceiro, mas se não me engano era o quinto melhor hospital de interior do Rio de Janeiro. Perdíamos para Itaperuna, com o São José do Havaí, que tinha aquela questão de cardiologia, né, etc. e tal, e os outros hospitais maiores, assim, Macaé, se não me engano, que já tinha uma fundação de saúde que pagava muito bem os funcionários, e etc. Mas o Hospital da Civargas estava ali. E curiosamente, nesse tempo que o Hospital da Civargas detinha esse título de quinto, quarto, terceiro, oscilava, né? Cada ano tinha essa pesquisa e o hospital às vezes figurava como terceiro, às vezes como quinto, como quarto hospital melhor do interior do Rio de Janeiro. Nesse tempo que o hospital gozava desse prestígio, né?
Vale acrescentar que os recursos não passavam pela prefeitura. Essa confusão toda que nós estamos aí vendo acontecendo sempre entre prefeitura, né, desde a época lá do ex-presidente Luiz Gustavo Martins, né, e essa queda de braço entre prefeitura, direção de hospital, e agora com intervenção, toda essa confusão começa a partir do momento que a saúde do município passou a ter a tal da gestão plena. Porque até então, quando eu trabalhava no hospital, os recursos eles vinham direto do governo federal para a conta do hospital. Por mais que tivesse lá algum atrapalho ou outro, né, alguma desconfiança ou outra, algum problema ou outro na questão do hospital, os recursos vinham direto de Brasília. Então, Brasília dificilmente atrasa repasse, atrasa 2 dias, né? O cara tem que mandar dia 8, ele manda dia 9, tem que mandar dia 1º, ele manda dia 2, dia 3 e tal. Dificilmente recursos federais atrasam assim, uma semana, 15 dias, né, etc. Pode diminuir o teto, né, os envios, etc., mas dificilmente deixa de mandar recurso naquele prazo específico em que se espera. Dificilmente. E o Hospital das Vargas, ele vinha num processo de construção, porque ele passou por maus bocados, né, e um beijo grande para minha prima Clarice, que foi minha colega, minha prima, e foi minha colega de enfermagem no tempo que trabalhava no Hospital Colônia, né, de Rio Bonito, lá nos anos 90, entre os anos de 95 e 97, eu trabalhei nos 95 e 98, eu trabalhei no Hospital Colônia, e minha prima Clarice era minha colega, aliás, era minha vizinha, porque eu trabalhava no 3 térreo, e ela trabalhava no 5 térreo, né? Éramos vizinhos de pavilhão, onde tomávamos conta aí dos pacientes psiquiátricos do Hospital Colônia. Um beijo para minha prima Clarice e um beijo aí no Tizequias, Clarice, na família toda aí. Bom, então, minha gente, a gestão do Hospital das Vargas, e o dinheiro era curto, sempre foi curto, né? Mas vinha direto de Brasília. E não tinha essa fofoca de queda de braço de prefeitura, que não sei o quê. Depois que começou esse negócio do dinheiro vir, primeiro para a prefeitura distribuir com os segmentos, né? Então, Brasília envia dinheiro para o hospital, envia dinheiro para a Clínica de Doenças Renais, a CDL, envia dinheiro para custeio de, por exemplo, banco de sangue, alguma coisa, um percentual. Às vezes não é o recurso todo, mas é um percentual. Então, o governo federal e o governo estadual, até então, mandavam seus recursos direto, cofre a cofre, né, fundo a fundo, né, do hospital para o governo estadual e federal. A partir do momento que nós ganhamos esse modelo de gestão plena, começou essa queda de braços, né? Vale lembrar ainda que o serviço de saúde ele é sempre muito caro. Muito caro, que eu estou falando agora não é questão pecuniária, eu estou falando muito caro no sentido de que nós sempre nos importamos muito com os serviços de saúde, né? O cara pode até não utilizar o hospital, ele pode ser jovem, ser saudável, mas ele está preocupado com o funcionamento do hospital, porque a mãe dele precisa, o avô dele precisa, o pai dele precisa, ele pode sofrer um acidente e precisar do hospital funcionando. Então, mesmo que você esteja bem, o hospital é um negócio que preocupa, né? E como o assunto saúde, sobretudo o Hospital das Vargas, ele interfere na vida de tanta gente, de toda uma população, e não só de Rio Bonito, pelo caráter regional que ele tem, ele também interfere na vida do cidadão de Silvio Jardim, que utiliza o Hospital das Vargas. Afinal de contas, boa parte dos pacientes de Silvio Jardim são trazidos para Rio Bonito. Interfere na vida das pessoas de Tanguá, porque tem também questões de convênio que cidadãos de Tanguá são atendidos em Rio Bonito pelo caráter regional que tem. No tempo que eu trabalhava no hospital, lá nos anos 90, né, eu trabalhei entre 98 e 2002, 2003, um negócio desse. Acho que 2003. Nós tínhamos pacientes de Itaboraí, de Tanguá, de Silvio Jardim, de Saquarema, de Maricá, de muitos lugares, né? Pacientes do Rio de Janeiro, pacientes que vinham por conta dos médicos de qualidade que nós tínhamos. Eu lembro de cuidar de pacientes de São João de Meriti, pacientes de Mesquita, pacientes de Casimiro de Abreu, Macaé, Cabo Frio e muitos lugares distantes assim. Pessoas estavam lá internadas no Hospital das Vargas porque se tratavam com os médicos nossos aqui, doutor Laurino, doutor Guaia, doutor Anselmo, aquela rapaziada toda, né, os cirurgiões sobretudo, e operavam aqui no Hospital das Vargas. E o Hospital das Vargas, embora tivesse dificuldades, não tinha essa bagunça que nós vemos hoje, né? Essa confusão, essa queda de braços, essa brigalhada que existe entre prefeitura, hospital, não sei o quê. E agora me aparece o Ministério Público, determina que a prefeitura assuma o hospital, como fez com o Hospital Colônia, lá em 2009, 2010, um negócio desse, que
o Hospital Colônia vinha num processo de fechamento, né? Deshospitalização dos pacientes, né? E alguns foram falecendo, outros foram encaminhados para as tais residências terapêuticas, e até que chegou um determinado momento que o Hospital Colônia estava bem fragilizado em termos de orçamento, de administração, e à época era o prefeito Mandiocão e a secretária Maria Juraci Dutra. E o Ministério Público determinou naquela ocasião que a prefeitura assumisse a gestão do Hospital Colônia Rio Bonito, e cuidasse desse processo de deshospitalização, né? E foi isso que aconteceu. Hoje o Hospital Colônia está fechado já há alguns anos, né? E ainda tem aí uma pendenga de muitos ex-funcionários que não conseguiram receber tempo de casa, fundo de garantia, etc. Eu, como saí antes dessa época, acabei recebendo tudo bonitinho, direitinho. Mas tem aí, eu acho que aproximadamente mais de 80 funcionários que não receberam os seus direitos, né? E tem uma briga de 200 anos aí na justiça que ninguém resolve, etc. Mas lembra que naquela época o Ministério Público fez isso, determinou que a prefeitura assumisse a administração do hospital para entrar nesse processo de fechamento. E agora, muito recentemente, 2 anos atrás, né, mais ou menos, acho que é 2 anos, né, nós tivemos o Ministério Público dando uma orientação, apoiada pelo governo do Estado, apoiada também pela prefeitura e apoiada por outros elementos da saúde do Estado, que a prefeitura assumisse o Hospital das Vargas, né? Esperava-se que o hospital, a partir dessa gestão da prefeitura, melhorasse, mas parece que não melhorou, né? Em alguns aspectos até parece que deu uma piorada no negócio, né? E ainda falando sobre a questão do Hospital das Vargas, que está na mídia hoje, está nas redes sociais, etc. e tal, eu eu consegui falar, né? Eu mandei uma mensagem para a interventora, a senhora Kelly Borges, que me respondeu, e eu queria conversar com ela, né? A minha ideia era entrevistá-la hoje, né? Eu ia lá no Hospital das Vargas, inclusive fazer o programa Flávio Azevedo de lá, do hospital, com ela, né? Para procurar saber o que está acontecendo, né? Essas histórias de atraso de salário, essas histórias de piso que não é pago, etc. Recursos que estariam faltando, insumos que estariam faltando, né, de acordo com o que a gente está vendo aí nas redes sociais. Mas a resposta da Kelly Borges, que está aqui no meu WhatsApp, é que o hospital está organizando, está preparando uma nota de esclarecimento à população. E por conta das muitas mãos que está sendo trabalhada essa nota de esclarecimento, de respostas, etc. e tal, ela não ia ter tempo de conversar comigo. Eu falei, cara, mas pode ser a hora que for melhor para a senhora, pode ser a noitinha, pode ser tal. Não, Flávio, é melhor, mas mais para frente a gente conversa. Tudo bem. Bom, eu queria trazer aqui alguma informação, né? Eu faria uma live, etc. e tal. Eu falei com ela, se a senhora não puder, alguém do hospital que consiga falar conosco, etc. Mas não, ela disse que não seria possível. Tudo bem, não insisti também. E lembrando assim, minha gente, quando as pessoas não falam com o jornalista, eu de vez em quando vejo isso no futebol, né? Acaba o jogo do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, sei lá, acaba o jogo, o repórter vai lá entrevistar lá o atacante, o goleiro, o cara que de repente o time está perdendo, e o que aconteceu? O cara vai lá entrevistar, olha, fulaninho não quis falar comigo, né? Na verdade, quando a pessoa, seja político, seja jogador de futebol, qualquer pessoa, quando ele não quer falar com a imprensa, ele não está deixando de falar com a imprensa. Para mim não faz diferença se o cidadão falou comigo ou não, se o cidadão me deu esclarecimento ou não. Sinceramente, gente, para mim não faz diferença alguma. O que acontece é que nós, profissionais de comunicação, nós falamos com as pessoas, né? Por isso que um dos nomes para a minha profissão é repórter, porque eu reporto para você aquilo que o outro está falando, né? Reporto para você que está nos acompanhando aquilo que a fala das pessoas em relação a um determinado tema. Então é por isso que o jornalista também é chamado de repórter, porque eu reporto para as pessoas. E aí, quando a pessoa deixa de falar comigo, ele automaticamente deixa de falar também com a população, né? No caso do meio político, deixa de falar com o cidadão, deixa de falar com o eleitor, deixa de falar com as pessoas, né? No caso do jogador de futebol, quando ele não fala lá com o Eric Faria, quando ele não fala com o jornalista na beira do gramado, está deixando de falar com o torcedor do seu clube, né? E assim sucessivamente. Quando o cara do carnaval deixa de falar, ele está deixando de conversar com o folião, de falar com...
Não é exatamente com o jornalista, né? Ih, rapaz, ele não quis falar com o jornalista. Não, cara, o jornalista não está preocupado com isso, né? Por vezes não vai fazer diferença alguma se ele vai falar comigo ou não, né? Mas a gente, como nós reportamos as falas para aqueles que nos acompanham, a ideia é falar com a pessoa para que ela fale com você, que me acompanha, que me segue, que nos ouve, né? E infelizmente nós não conseguimos essa fala, essa conversa com ninguém do Hospital das Vargas, e por conta de estarem concentrados nessa situação aí de se preparar uma nota de esclarecimento a respeito do que tem sido comentado, do que tem sido divulgado, do que tem sido propagado por pessoas de destaque na sociedade de Rio Bonito em relação ao Hospital das Vargas. A propósito, eu estou aqui olhando aqui agora, há 54 minutos, foi postado aqui no Facebook do Hospital das Vargas, né? Não sei se você sabe, mas o Hospital das Vargas tem um Facebook, tem rede social. E há 54 minutos postaram aqui uma nota chamada de Nota Oficial Esclarecimentos sobre Vídeos Veiculados nas Redes Sociais, né? Então o que eu posso, sobre esse tema, conversar com você, que está aqui ligado no nosso programa, é falar da nota, né, da nota que foi publicada aqui pelo hospital. Antes disso, eu quero dizer para os amigos que se alguém espera que eu vá ficar aqui com as veias desse tamanho, igual eu fazia antigamente, por conta desse assunto, né, esculhambando um, chamando outro de pangaré, chamando outro de vagabundo, não sei o que, tal. Lembram disso? Né? Eu fazia muito isso antigamente. Não faço mais isso, não trabalho mais dessa maneira, né? Aliás, peço até desculpas às pessoas que eu alcancei com essas falas no meu tempo ali de um sujeito mais raivoso. Parei, né? Não vale a pena, por uma série de razões que depois a gente conversa sobre isso. Então, assim, se alguém espera que ao falar sobre o assunto do Hospital das Vargas de Rio Bonito eu vou ficar aqui esculhambando pessoas, desculpa. Hoje, a única coisa que eu vou fazer como jornalista, a partir de muito tempo, quando nós temos assim, um assunto que tem uma certa polêmica, e o tema ele é importante, porque ele interfere nas nossas vidas, porque por vezes tem situações aí que eu vejo em Rio Bonito, com determinadas polêmicas, mas que está envolvido na questão de especular a vida alheia, né? Mas o Hospital das Vargas é um negócio importante, porque ele interfere na vida de todos nós, né? Então assim, cara, não espere que eu vá ficar aqui com as veias desse tamanho do meu pescoço, aumentando a minha pressão, xingando um, esculhambando o outro, como eu fazia antigamente, e vou dizer para os senhores, erradamente o que eu fazia, não vale a pena, não é o caminho, e desculpa as pessoas que eu alcancei com as minhas palavras ofensivas. Cara, desculpa, não valia a pena, não era aquele o caminho, não era por aí, e não trabalho mais dessa maneira. Por isso que eu queria conversar com a interventora para trazer a fala dela. Eu não ia perturbar ela, não ia apertar ela, não ia deixar ela, nada disso. Só ia perguntar o que está acontecendo. Só isso, né? Não tenho mais esse perfil de tá dando pancada. Cara, acabou, né? Algum bicho me mordeu ali na trilha em 2020, não sei se foi a floresta das caminhadas, das trilhas, etc. E tal, que eu perdi o tesão para esse tipo de situação de estar digladiando, etc. E tal. Parte daquele mise-en-scène todo que eu fazia, porque eu era candidato a vereador, eu tinha intenções políticas, né? E queria que as pessoas entendessem que se eu fosse vereador do município, aquela seria a minha postura, um sujeito combativo, fiscalizando, reclamando, criticando, representando a população nas suas dificuldades. E eu não fui eleito nas duas vezes, né? Então eu falei, cara, não quero mais ser candidato e não vou ficar mantendo esse perfil aqui, brucutu, porque não é muito minha linha e não vale a pena. Não vale a pena ingressar na política, mexer com isso, etc. e tal. E a gente vai amadurecendo, botando certos pensamentos que a gente tinha numa caixinha, entendendo como é que as coisas funcionam. A maturidade chega e a maturidade vai aumentando e alguns desagrados que mostram também a vida como ela é, a sociedade como ela funciona, e a gente percebe que não vale a pena. Então assim, cara, se eu fosse entrevistar a interventora Kelly Borges, eu ia simplesmente perguntar a ela o que está acontecendo, né? Não ia apertar, não ia ser desagradável com ela de forma alguma, mas aqui tem uma nota, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para ler essa nota aqui para os amigos que estão ligados no nosso programa. E detalhe, minha gente, nós temos algumas pessoas por aí nas redes sociais
né? Algumas pessoas de destaque do meio político, etc. e tal, que estão fazendo esse papel de apontar erros, apontar defeitos, fazer críticas, ser incisivos nas suas ponderações. Nada contra, está tudo certo, é do jogo, está ok, está valendo, mas não contem mais comigo para esse tipo de postura. Quem tá fazendo, ok, a gente precisa de pessoas que sejam, né, mais fiscalizadoras, que sejam incisivas, enfáticas nos seus posicionamentos, né? Mas eu não quero mais esse perfil para mim. Então, independente desse prefeito que está aí, o próximo que vier, os próximos que vierem, eu não terei mais esse perfil combativo de ficar enchendo o saco dos outros, etc. e tal. Não é mais a minha linha. E mais uma vez, aqueles que eu alcancei durante bastante tempo com esse perfil mais combativo e incisivo, né? Eu, cara, peço mil desculpas, porque não valeu a pena, apenas me tornei antipático para um monte de gente, e cara, de boa, e não existe resultado algum, nem retorno nenhum nisso, e as pessoas que acompanham, aquela grande quantidade de gente que acompanha, que reverbera, etc., tudo querendo ver o circo pegar fogo, usando você como boi de piranha, né? Então assim, cara, sinceramente não vale a pena, né? Eu consegui entender isso e hoje não deixei de ser jornalista, deixei de ser chato. E vamos lá, vamos à nota do Hospital das Vargas aqui, que diz o seguinte: diante da divulgação nas redes sociais de um vídeo contendo falas da interventora do Hospital Regional das Vargas, gravada de forma ilegal durante uma reunião com a equipe de enfermagem, viemos prestar os devidos esclarecimentos. O vídeo em questão apresenta uma gravação parcial da reunião, editada para apresentar falas totalmente fora do contexto, ilustradas por imagens de reuniões antigas, retiradas das nossas mídias sociais. A reunião citada foi uma conversa da interventora com a equipe de enfermagem para tratar do assunto relacionado à categoria. Quando a interventora menciona reconhecer os erros do hospital, ela se refere especificamente ao assunto da reunião, motivada pela fiscalização Corém de maio de 2022, reiterada em janeiro de 2023, a respeito da escala de enfermagem do aumento do piso salarial da categoria, não tendo qualquer relação com a questão do atraso salarial. A enfermagem espera o reajuste do piso desde 2015. O reajuste foi garantido conforme portaria, e aí tem o número da portaria aqui, 1135, de 16 de agosto de 2023. No entanto, o hospital aguarda o repasse federal que proporcionará esse reajuste. Sobre o questionamento da promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro, doutora Débora Vicente, ser hospital, deixamos claro que a mesma acompanhava a situação do hospital muito antes da intervenção, que inclusive foi uma recomendação dela. A senhora promotora esteve por diversas vezes pessoalmente em nossa unidade e conhecia de perto as demandas do hospital. O atual promotor, que assumiu o cargo em junho de 2023, recebe mensalmente todos os relatórios referentes à prestação de contas do Hospital das Vargas, né? A interventora do hospital sempre prezou pela regularidade dos salários dos funcionários e a manutenção da unidade. Apesar do hospital ter cumprido todos os requisitos da Resolução 3.128 de 10 de agosto de 2023, ainda aguardamos o aporte do Estado que permitirá a regularização do pagamento dos salários. Finalizamos informando que o atendimento médico do hospital segue funcionando normalmente, com a presença de todas as especialidades médicas que dispomos. Nossa farmácia está abastecida e não enfrentamos nenhuma falta de insumos ou medicamentos. Então essa aqui é a nota publicada nas redes sociais do hospital, né, com esclarecimentos sobre os vídeos que estão sendo veiculados nas redes sociais. Especificamente, o vídeo que eu vi foi do ex-deputado Marcos Abraão, que é nosso morador de Rio Bonito, etc. E tal, uma figura pujante aí na política, que vem usando bastante redes sociais para alavancar seu nome, né, etc. E tal. E ele vem batendo muito nessa questão do Hospital das Vargas, apresentando as fragilidades, etc. Detalhe, amigos, é do jogo, faz parte. O ex-deputado Marcos Abraão não está errado. Todos nós sabemos que ele é um pré-candidato à Prefeitura de Rio Bonito, e ele está fazendo o seu papel de uma figura que representa a oposição ao atual governo. E o que a oposição faz? Ela explora as fragilidades da gestão, né? E deixa de longe aqui os acertos quando eles acontecem, né? É do jogo, é assim que as coisas acontecem, né? Quando o Marcos Abraão for prefeito, vai acontecer a mesma coisa também. Alguém vai ser oposição a ele e vai apontar, né, as fragilidades do governo dele, etc. e tal, né? Assim como muita gente o criticava quando ele exercia o mandato de deputado, etc. e tal.
É do jogo isso, gente, faz parte do processo, né? As pessoas que estão inseridas na máquina pública podem até ficar descontentes, insatisfeitas com certas coisas que são faladas, mas é do jogo, isso faz parte do processo, não tem ninguém caputinho com isso. O cara quem está na chuva é para se molhar, como diz o pensamento, né? E quem está no poder público sabe que ao sentar naquela cadeira ele vai ser criticado, né? O prego que se destaca toma martelada, né? Isso que todo mundo fala. Então, assim, eu que trabalho aqui, né, todos os dias eu estou aqui num programa de rádio, por 2 horas falando com você. Eu sou uma pessoa mais exposta do que as outras, né? Tenho uma rede social com uma série de publicações, né? E eu sou uma pessoa exposta. É lógico que as pessoas vão muito mais olhar para mim do que para outros, né, que não têm o mesmo alcance, a mesma visibilidade do que eu. E eu tenho que entender isso, né? Não dá para ficar puto porque alguém falou, reclamou, criticou, etc. E tal. Não dá, faz parte do jogo isso. O que me deixa, assim, às vezes, com admiração é que a moçada que está no poder público parece que não entendeu isso, né? Nós estamos em 2023, né? Nós estamos redes sociais, né? Esse negócio de jornal, rádio, tudo isso hoje, minha gente, praticamente está em segundo plano por conta disso aqui. Esse canal aqui que eu estou falando com você, que é a tal da internet. Me admira que as pessoas não usavam esse canal para falar, para criticar, para elogiar, para promover seus trabalhos, seja político, seja igreja, seja clube de futebol, seja lá o que for, seja loja, seja empresa. Rede social está aí, cara, é gratuito esse negócio aqui, por que as pessoas não utilizam, né? Mas ainda temos alguns, recentemente alguém estava falando comigo, não, cara, agora o Marcos Abraão está usando a rede social, está usando... Eu falei, meu irmão, presta atenção, o Marcos Abraão não está errado em usar a rede social para fazer a política dele, para poder emitir as opiniões dele. Ele estava errado quando ele não utilizava, né? Porque o Marcos nunca foi bom de rede social, ele nunca se preocupou muito com isso, nunca investiu nessa área, né? Tinha lá uma rede social lá meio adormecida, etc., que às vezes na época de campanha ela dava uma melhorada, mas depois sumia de novo, etc. Agora ele vem usando muito frequentemente. Está tudo certo. Palmas para o ex-deputado. Agora ele entendeu a importância disso, né? Ele não está errado em estar utilizando agora, ele estava errado quando ele não usava, né? Mas o prefeito vive fazendo live, sem problemas, está tudo certo. Eu fico admirado quando ele não faz live para explicar as coisas, né? Ou quando não se prepara para fazê-lo. Então nós temos assim, algumas falas, né, da sociedade que elas são ditas assim, sem se pensar, né? Então desculpa, rapaziada, eu quando acho alguma coisa errada em relação à rede social, é quando o sujeito não utiliza essa ferramenta, que é gratuita, de graça. Eu não pago nada para o Facebook. Para estar aqui na rádio, apresentando esse programa para você, eu pago. Todo mês eu tenho que dar um X aqui por conta do horário que eu ocupo aqui na emissora. Agora aqui no Facebook, brother, nada, zero. A gente não paga nada, né? Então eu estou aqui transmitindo isso aqui para você, né? A gente não paga nada aqui. Tem aí as questões de você botar um dinheirinho para que o Facebook dê uma empurrada aí, né? Para que você alcance mais gente, tal do patrocinado, tanto o Facebook quanto o Instagram, etc. E tal, mas isso aí já é outra coisa. Mas, a grosso modo, isso aqui é gratuito. Eu não sei por que as lojas, as igrejas, as empresas, os políticos não lançam mão dessa ferramenta com frequência. Mas acontece que o político não sabe escrever, não sabe falar. Porra, arruma uma assessoria, cara, conversa com a mulher em casa, aprende, né? Nós temos aí algumas pessoas que... nós temos algumas pessoas que estão na vida pública há mais de 20 anos, né? E continuam com essa história de que, não posso aparecer na rede social não, porque eu escrevo errado, porque não sei o quê, tá. Porra, em 20 anos não aprendeu, cara? Não se organizou, não se preparou, né? Então, assim, desculpa, minha gente, o ex-deputado Marcos Abraão, ele não está errado em utilizar a rede social para promover suas ideias, promover aquilo que ele acredita. Ele estava errado quando ele não usava. Agora está tudo certo. Qualquer pessoa que lança a mão da rede social para externar suas ideias, uma vez que ele não seja ofensivo, que ele não está xingando a mãe de ninguém, etc. e tal, não está usando discursos de... Cara, está tudo certo, faz parte do processo, né? E quem está sendo criticado, quem está sendo alvo das críticas, é que tem que ter maturidade para isso, cara. E também saber utilizar a rede social para responder, né? Para responder, como fez o hospital, lançou uma nota aí. Você pode não concordar com o que está escrito, achar que tudo bem, é do jogo também. Mas o hospital foi lá usou a rede social dele, né, como uma nota oficial. E aí eu queria aproveitar aqui a oportunidade, inclusive, para
aproveitar aqui a oportunidade, inclusive, um abraço aqui para o meu amigo Sérgio Azera, que está nos prestigiando, e aproveitar a oportunidade para a gente dar aqui uma pensada na nota oficial do hospital, né? Diante da divulgação nas redes sociais de um vídeo, contendo falas da interventora do hospital, gravadas de forma ilegal durante uma reunião com a equipe de enfermagem, o vídeo em questão apresenta... Deixa eu explicar aqui uma coisa para a galera do hospital, né? O vídeo, ele é ilegal, tá? Porque não houve autorização para que fosse gravado, né? Mas nós temos ali assuntos de interesse público, né? E, cara, desculpa, se tem ilegalidade ou legalidade, o que está sendo dito ali vai reverberar e tem gente que vai pagar para ver, independente se vai dar processo, se vai dar questões judiciais, o cara vai botar na rua, né? Eu estou falando com um profissional de comunicação. Qualquer pessoa hoje, né? Nós temos um negócio chamado telefone de celular, cara. Telefone de celular. Todos os telefones hoje gravam, e gravam bastante tempo. E eles são discretos, né? Tem uns tijolões e tal, mas os telefones geralmente são discretos. Todos gravam. Então qualquer pessoa que faça uma reunião com funcionários, em família, sei lá, na igreja, com correligionários políticos, seja lá o que santo for, qualquer pessoa que grava qualquer coisa, que faz qualquer tipo de reunião, ele precisa ter em mente que ele é passível dele estar sendo gravado. É possível que alguém esteja gravando aquilo que ele está falando. Mesmo com autorização ou não, você pode estar sendo gravado. Parece que as pessoas não entenderam isso ainda. Então usa esse termo de que mas as gravações foram ilegais. Tudo bem, cara, foi ilegal, mas está na rua e as pessoas ouviram tudo que foi dito. Então, assim, como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, por que foi dito? Por que foi dito da forma que foi dito? Por que talvez não tenha feito aquilo que tinha que ser dito? O Mário Sérgio Cortella tem um jogo de palavras interessante. Por que fez? Por que fez da forma que fez? Por que não fez da forma que deveria ter feito? Então, assim, cara, esse papo de que a gravação é ilegal, desculpa, o povo não quer saber se é ilegal ou legal. A galera escutou o conteúdo e o juízo de valor em cima do conteúdo, sendo legal ou não sendo legal, né? Essa é uma questão que a gente precisa abordar. O vídeo em questão apresenta uma gravação parcial da reunião, editada para apresentar falas totalmente fora do contexto, ilustradas por imagens de reuniões antigas retiradas de nossas mídias sociais. Bom, vamos lá. Isso também é possível de acontecer. Se você vai editar um vídeo, como esse, por exemplo, do hospital aí que está reverberando nas redes sociais, e o hospital ele tem uma rede social, com reuniões, com fatos, cara, as pessoas vão lá, vão buscar essas fotos para ilustrar coisas contra e a favor. Então, assim, também é a tentativa de desconstruir o vídeo, mas assim, desculpa, rapaziada, mas não tem um grande efeito, né? A reunião citada foi uma conversa da interventora com a equipe de enfermagem para tratar de assunto relacionado à categoria, tá? Mas assim, galera do hospital, todos nós entendemos que o bem-estar e a satisfação dos profissionais que atuam no Hospital Darcy Vargas está meio que diretamente ligado ao desenvolvimento do profissional que está ali. Quando o sujeito trabalha satisfeito, ele rende muito mais do que quando ele está insatisfeito. Então é isso que nos preocupa quanto cidadão, porque quando o cara está puto, porque o salário atrasou, porque o piso não está legal, etc. e tal, por mais que ele seja profissional, ele sabe que o paciente não tem nada com isso, mas ele trabalha chateado, né? Isso é uma realidade que a gente não consegue mudar. Não é o fato da gravação ter sido ilegal, foi uma reunião particular, etc. Mas a nossa preocupação com os cidadãos é essa. Quando a interventora menciona reconhecer os erros do hospital, ela se refere especificamente ao assunto da reunião, motivada pela fiscalização do Corém, a respeito da escala de enfermagem, do aumento do piso salarial da categoria, não tendo qualquer relação com a questão do atraso salarial. Essa situação da escala do pessoal da enfermagem é um problema de muito tempo. Boa parte dos hospitais já trabalham hoje com o esquema de 12 por 60, né? Ou 24 por 120. E o Hospital Darcy Vargas continua lá nos anos 1990, quando eu era profissional de enfermagem, ignorando os avanços que aconteceram, e a moçada continua trabalhando dia sim, dia não. Depois parece que mudou-se para o 24 por 72. Né? O 24 por 72 nada mais é do que o dia sim, dia não, multiplicado por... É a mesma coisa. Só que você, em vez de trabalhar 12 picadas, você trabalha 24 inteira.
Em vez de folgar um dia e meio, você folga 3, porque um dia e meio mais um dia e meio dá 3. Então, o 24/72 é a mesma coisa de 12%. Desculpa, o 12 por 36 é a mesma coisa do 24/72. Você só multiplica, né? Mas é a mesma coisa. E hoje a prática que se aconselha, que se pede, é 12/60. É uma briga antiga, desde o tempo que eu estava lá, né? E assim, sinceramente, eu não acredito que vá se resolver isso agora e nem mudando diretoria, etc. e tal, porque você aumentar a carga horária significa contratar mais gente, aumentar a folha de pagamento, aumentar os impostos, etc, etc e tal. Então, sim, gente, desculpa. Eu acho que vai ser muito difícil por esses dias, a não ser que venha uma determinação de cima, com punições, etc e tal, então a coisa muda. Eu trabalhei no hospital entre 1998 e 2003, já se falava na mudança da carga horária, né? E nós nunca vimos efetivamente isso sair do papel. Eu trabalhei até 2003 lá. Nós estamos em 2023. Fazem 20 anos que eu saí do Hospital das Vargas e essa pauta de aumento de salário, de piso, de carga horária, isso já era discutido lá naquele tempo, né? Inclusive, eu era um dos caras que brigavam muito por essas questões aí, etc. e tal. Uma das razões da minha demissão lá em 2003 foi isso, né? Foi brigar pelos direitos da categoria, etc. Então essa lógica do cara que reclama é perseguido, é mandado embora, etc. Isso aconteceu, isso acontece há 20 anos, né? E já acontecia quando eu estava lá. Não é novidade para ninguém, não adianta ninguém fazer mise-en-scène, fazer farol em cima disso, que sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. O que nós vamos fazer a partir daqui em relação a isso, né? Essa é a grande pergunta. Bom, sobre o questionamento da promotora, Débora Vicente, ser o hospital, né? Ele não precisa ser muito esperto para entender. A doutora Débora, ela vivia e sempre viveu. Gente, sou jornalista há 17 anos. 2006 para 2016, 17 anos. 17 anos que eu estou atuando no jornalismo. Desses 17 anos, acompanhando essa confusão de Hospital das Vargas e Prefeitura, direção, diretoria, Ministério Público, esse negócio todo. E a doutora Débora, ela foi promotora, responsável pela questão da saúde da nossa região aqui durante bastante tempo. E ela conhecia muito as denúncias, as questões todas envolvendo o hospital, o negócio todo. Então chegou um momento que ela já estava irritada com aquele assunto, né? E assim, qualquer pessoa com um pouco de boa vontade vai entender que quando a interventora fala que a ex-promotora Débora Vicente, ela era o hospital, é porque ela conhecia muito o que acontecia e boa parte das suas indicações, decisões, orientações, exigências via judiciário, era embasada naquilo que ela conhecia e muito preocupada com o funcionamento do hospital. Então, assim, é só ter um pouquinho de boa vontade que a gente vai entender que não existia nenhum tipo de má intenção da promotora e tal. Eu consigo entender isso, porque eu acompanhei essa confusão toda aí nos últimos 15 anos. Essa confusão de hospital aí, nos últimos 15 anos eu acompanhei. Agora que eu me ausentei dessa questão de política e tal, não estou acompanhando mais. Mas é isso, né? Não tem nenhuma sacanagem ali, né? Agora, é do jogo político também, é do jogo da política levantar essas preocupações, né? Essas teorias da conspiração, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. O que se precisa é esclarecer, é ter uma comunicação eficiente para informar a população o que está acontecendo, né? Agora é do jogo. Não precisa ninguém ficar puto, porque qualquer fio solto... Ano que vem tem eleição, gente. Qualquer fio solto que a administração pública, que o hospital, qualquer pessoa deixar, quem está na oposição vai aproveitar esse fio solto aí e vai trabalhar a seu favor com aquela informação. Seja ela dada equivocada, seja ela errada, seja sacanagem, seja o que for, vai se trabalhar. Não tem jeito. Bom, o atual promotor, que assumiu o cargo em junho de 2023, recebe mensalmente os relatórios referentes à prestação de conta do hospital. O atual promotor ele não conhece, como conhecia a doutora Débora, todas as questões envolvendo o Hospital das Vargas, as denúncias, as sacanagens, as pilantragens, os acertos, o ambiente político de Rio Bonito, que a doutora Débora conhecia bem. O novo promotor não conhece isso. Então ele vai ter que se ambientar também. E assim que ele tomar pé de tudo, ele também vai ser o hospital como era a Débora. Isso aí porque o Ministério Público está preocupado com a população, né? Com a prestação de serviço à população. E não com A, com B, o lado político de Cicrano, de Trajano, etc. E tal. Então, assim, só dá um pouquinho de boa vontade que a gente entende isso. Mas, quando se tenta dourar a pílula, no sentido de causar aí uma dúvida na população, é do jogo político também. Faz parte disso, está tudo certo, não tem ninguém ficar chateado. Aí uma informação aqui importante, por conta de uma fala, né,
de que estariam faltando insumos, vasilhinha para exame, esse negócio todo, né? Aquele vasilhamezinho para exame, para coleta de exame. E a nota do hospital diz aqui que o médico do hospital segue funcionando normalmente, com as presenças que dispomos, né? No vídeo que nós vimos, o ex-deputado Marcos Abraão dizia que estava faltando médico, né? Só tinha um cara lá de plantão, e faltava alguns insumos. Aqui na nota está dizendo que não, né? Nossa farmácia está abastecida e não enfrentamos nenhuma falta de insumos ou medicamentos, né? Diz aqui a nota oficial do Hospital da Vargas. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui para mandar um recado para o Hospital da Vargas. Não precisa me chamar para poder falar a respeito disso. Não precisa chamar ninguém. Não precisa utilizar assessoria de imprensa da prefeitura. Cara, usem a rede de vocês. O Hospital da Vargas de Rio Bonito, ele tem uma rede social. Está aqui, eu estou olhando para ela aqui. Ele tem uma página no Facebook, e a nota que eu li para vocês está lá. Utilizem mais essa página. Por que não utilizar? E aí vai uma crítica minha aqui às figuras de representatividade em Rio Bonito. Isso se estende à Câmara Municipal de Vereadores, isso se estende aos 11 vereadores do município, isso se estende à Prefeitura, e não especificamente à Secretaria de Comunicação, mas a cada secretário, a galera do segundo escalão. Vocês precisam ser mais presentes nas redes sociais. O ex-deputado Marcos Abraão, ele não está errado em estar presente nas redes sociais, apresentando suas ideias, fazendo suas críticas, suas ponderações, puxando a orelha de quem tem que puxar. Você pode até concordar com ele, não concordar, achar que o método não está legal, etc. Então, mas ele não está errado. Ele está aproveitando aquele espaço gratuito para vender o peixe dele. E tem um monte de gente lá assistindo, batendo palma, compartilhando, vendo o circo pegar fogo, etc. Eu particularmente acho que não tem lá muito resultado, porque eu trabalhava dessa maneira também. Cara, e quando abre a urna não tem voto, né? E as pessoas ainda saem falando mal de você, né? É uma leitura que eu faço aqui, quem quiser discordar fica à vontade. Mas essa é a questão. Mas o cara não está errado em utilizar, né? Eu entendo que quem está errado é quem não está utilizando as redes sociais para estar mais próximo da população, para trazer informações mais precisas à população, ao cidadão. A começar do Hospital das Vargas, essas notas, essas informações, isso precisa ser mais utilizado, né? Precisa ser mais utilizado. O Hospital das Vargas precisa usar mais as suas redes sociais para falar com o usuário, para falar com a população, para se comunicar. O Hospital das Vargas é uma entidade que ela interessa a todos nós, aos doentes e aos sãos. Tem uma série de serviços inseridos naquele complexo de prestação de serviço hospitalar. Tem oncologia, tem raio-x, tem exames laboratoriais, tem uma série de empregos que são gerados ali, e isso preocupa as pessoas, uma quantidade de famílias dependem daquele salário. Então, assim, o Hospital das Vargas, ele é um ente extremamente importante, e esse ente importante precisa dar explicações, sim, à sociedade, e usa pouco essa ferramenta chamada rede social. Repito, o que você vai colocar lá pode ser questionado, as pessoas podem não acreditar, pode ser mal interpretado, mas utilize o espaço que é teu, né? Utilize o espaço que é teu. Vale a pena dizer isso. Esse mesmo recado eu dou para todo o primeiro escalão aí da Prefeitura de Rio Bonito. Secretários municipais de Rio Bonito. Os senhores precisam utilizar a rede social para apresentar o seu trabalho. O único secretário, não é porque é meu amigo, mas é o único secretário que reverbera, que está sempre comunicando, colocando aquilo de positivo, os acertos do governo, os avanços, etc. e tal, é o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento, Taylor Sequeira Gomes, que de vez em quando está aqui no nosso programa. Taylor faz um trabalho de compartilhamento das ações do governo, aquilo de positivo que acontece, etc. e tal. É impressionante o trabalho que ele desenvolve através das redes sociais. É o único secretário que tem essa eficiência na comunicação das realizações da pasta dele e reverbera o que acontece na pasta das outras secretarias. É o único secretário. Os demais, né? E aí você tem um segundo grupo aqui que trabalha também, mas não com a mesma força, né? Tem o Adalmir, que tem um trabalho da educação, etc. e tal, tem outras secretarias aqui. Mas o cara que mais me chama a atenção pelo trabalho eficiente que faz de compartilhar, de reproduzir aquilo que tem de positivo do governo, é o Taylor. Todo mundo precisa aprender com o Taylor. Todos. Mas a gente percebe que a rede social é utilizada pela moçada do primeiro escalão da prefeitura só para ver quem é que está falando mal do governo.
E, minha gente, desculpa, eu vi isso acontecer no governo Mandiocão, eu vi isso acontecer no governo de Solange, vi isso acontecer no outro governo de Mandiocão, vi acontecer isso no outro governo de Solange. Esse é o mau uso da rede social. A rede social não é para você especular o que estão falando do governo. Aproveite a rede social para noticiar, para informar os acertos, as coisas que estão acontecendo com a sua pasta, com a sua secretaria, com o setor que você coordena, né? Então é preciso utilizar mais as redes sociais, mas eu percebo que a moçada é meio preguiçosa. Preguiçosa para escrever, preguiçosa para gerar vídeo, preguiçosa para ter criatividade de fazer as situações. Eu quero mandar um abraço aqui, e que ela utiliza muito bem também, a coordenadora do Banco de Sangue, a Patrícia, que já esteve aqui no nosso programa também falando sobre o Banco de Sangue. Teve uma campanha agora sobre a galera da banda Raiz do Sana, né? E teve lá uma parceria com o Banco de Sangue, quem ia doar sangue ganhava ingresso, teve um negócio assim, né? E ela, regularmente, ela estava na rede social propagando isso, falando disso, etc. e tal. Parabéns a Patrícia, parabéns. Eu acho que todos os coordenadores de serviços, todas as pessoas da prefeitura deveriam utilizar a rede social. Nós hoje estamos em 2023, existe um negócio chamado Facebook, Twitter, Instagram, esses equipamentos que a internet nos proporciona, eles precisam ser usados a favor de vocês, cara, né? Mas assim, a gente percebe que a moçada da prefeitura utiliza a rede social para ficar especulando a vida dos outros, né? Não é a vida dos outros no sentido de saber o que está acontecendo dentro da sua casa, não. Para saber do seu posicionamento político. Se tu está dando porrada, se tu está falando mal, se você está criticando, se você está fazendo alguma ponderação, etc. Está todo mundo vigiando a rede social para saber quem está falando mal do governo. E aí ficam perdendo tempo com essa vigilância e esquecem de propagar, esquecem de reproduzir, esquecem de compartilhar aquilo de positivo que é falado da gestão. Esses dias eu vi uma moradora de Rio Bonito, do 2º Distrito, fez um post mostrando o kit que foi distribuído pela Secretaria de Educação. E é uma pessoa que, teoricamente, ela não é governo. Ela tem parentesco com políticos de outros grupos políticos, né? E ela fez uma postagem bacana, cumprimentando o secretário, dizendo, olha, muito legal o kit aqui, papapá. Embaixo tinha uma publicação dela criticando, fazendo uma cobrança à prefeitura. Naquela cobrança que ela estava fazendo à prefeitura, tinha lá um monte de gente do governo olhando. Na que ela fez elogio, não tinha ninguém do governo lá olhando, não tinha ninguém do governo comentando, sequer compartilharam, sequer printaram para poder propagar aquele elogio. Então assim, minha gente, se a sociedade tem esse olhar para aquilo que é ruim, esse espírito urubu que nós temos, né, que a carniça sempre nos atrai mais do que as flores, do que o que tem um cheiro bom, né, o governo acaba reproduzindo esse hábito nosso. Então assim, eu já falei isso com o prefeito, já falei isso com os secretários, já falei isso com todas as pessoas que são ligadas à gestão. Utilize as redes sociais. O programa Flávio Azevedo está aqui para quando vocês quiserem dar recado para alguém, trazer as informações do governo. A gente sempre recebe os secretários aqui, né? De boa. Cara, utilizem a rede social a favor de vocês, né? Utilize a rede social a favor de vocês. Utilize a rede social de vocês. Não é só manter aquele Facebook lá com uma foto do perfil e uma foto lá no álbum, né? E aí você percebe nitidamente que aquele Facebook ele é usado como espião, para ficar vigiando o que estão falando a respeito do governo. Tem vários secretários assim, várias pessoas do 1º, 2º escalão do governo. Não é novidade que do governo anterior era assim, do outro governo também era assim. Eu lembro que eu tinha aquela minha fase de crítico, né? De crítico aos governos. Cara, eles vigiavam quem curtia a minha postagem criticando o governo. Eu lembro disso. Os caras perdiam tempo de dar um clique em cima das curtidas para saber quem curtiu a porrada que eu estava dando no prefeito, ou na prefeita naquela época. Impressionante. E aí você ia na rede social do cara, não tinha porra nenhuma lá de realização positiva do governo. Ele utilizava a rede social simplesmente para vigiar a vida dos outros. Galera, a gente sabe que o governo tem aí em torno de 300 cargos, né? 300 e alguns cargos aí, que são distribuídos dentro da máquina governamental. E não estou dizendo que está errado, não. Tem que ter essa estrutura essa estrutura política, essa estrutura de poder, essa estrutura política. É do jogo, tá certo. Se eu for prefeito, vai ter também. O cara que vier depois do peixe também vai ter.
Todo mundo vai ter essa estrutura de poder para colocar aí os seus cabos eleitorais, os seus simpatizantes, as pessoas de confiança, são cargos de confiança. Isso vai ter, sempre. Não adianta a gente ficar aqui esperneando, inventando história, né? Tem uma galera que vai aparecer, não, eu se for não vai ter isso, vai ter, todo mundo vai ter. Se eu fosse prefeito um dia da cidade, também ia ter. Minha galera, meus amigos que me ajudaram, etc., todo mundo ali nos cargos de confiança, me ajudando a governar. Todo governo tem isso, não adianta a gente querer posar aqui de bom moço, dizer que não vai ter, porque vai ter. Né? Vamos parar com essa palhaçada, né? de ter esse comportamento ilibado durante a campanha, e depois que o governo começa, o pau canta, a sacanagem acontece, e fica todo mundo puto com você, porque você prometeu um negócio que não vai cumprir. Você tem lá 350 cargos, mais ou menos, que precisam ser ocupados. E você vai botar as pessoas lá. Simples assim, porque tem um monte de gente batendo na porta, tem o cara que balançou bandeira, tem o cara que caminhou com você, tem o sujeito que botou dinheiro na sua campanha, que te ajudou. Tem um cara que fez gratuitamente, que gosta de você, está a fim de ajudar, está a fim de construir uma história nova na cidade. Esse cara tem que botar para dentro, gente. Ué, a estrutura de poder é para isso. Não tem que largar de ser trouxa. E dizer que, se eu for, não vai ter sim. Eu sou prefeito, vou ocupar todos os cargos comissionados, tudo, assessoria, tudo com a galera que me ajudou a chegar lá. Né? Não penso mais em mexer com política, nunca mais na minha vida. Mas, se por acaso eu fosse prefeito, eu ia ocupar todos os cargos. A moçada que esteve comigo na campanha, todo mundo contemplado, com DAS, com DAS 1, com DAS 2, com DAS 3, com assessoria especial, com os cargos comissionados, todos estariam lá. Lógico, claro. Quando o Mandioca entra, bota o pessoal dele, quando o Solange entra, bota o pessoal dele. Peixe entrou, não colocou o pessoal dele, porque não tinha lá muito pessoal, porque ganhou pouco voto, etc e tal, não tinha lá grande expectativa, mas depois o grupo foi crescendo, foi colocando, foi encaixando gente, etc e tal. Isso vai acontecer com todo mundo. E quem vier depois dele também vai fazer isso. Então a gente tem que largar de ser trouxa, tá usando determinado tipo de discurso, que não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Né? Agora, também fazer promessa para você faz parte do jogo. Contar mentira para você faz parte do jogo também, porque o cidadão gosta de uma mentirinha, né? A população gosta de uma mentirinha. Essas verdades, assim, igual eu estou falando aqui, cara, não agrada. Isso não agrada. O pessoal gosta de uma mentira, de uma promessa, não, isso é um absurdo, né? Então, aí fica todo mundo emprenhado pelos ouvidos, e depois as coisas não acontecem e fica puto com o cara, né? Mas, em compensação, se você chega aqui e fala a verdade, quando o cara é candidato, também não tem voto. Então, assim, lidar com a sociedade é um negócio meio complexo, por isso que eu larguei isso de mão. Então, assim, gente, essa é a questão da administração pública. Então, alô, rapaziada aí do governo, alô, rapaziada do hospital, alô, rapaziada da prefeitura. Hoje eu vi na Delcio fazer uma postagem interessante, perguntando cadê os vereadores, e nessa confusão toda, o que os vereadores estão falando. Boa pergunta. Todos os vereadores têm rede social. Já notou? Todos eles têm. Acho que só um não tem. Todos eles têm rede social, tem o Facebook, etc. E tal, que também é utilizado para vigiar o que estão dizendo, o que estão falando, etc. E tal. E aí lá uma vez ou outra eu faço uma postagem, tem 2 ou 3 que me ligam, porra, que maneira aquela postagem. Eu falei, meu irmão, se fecha. Por que você não escreveu alguma coisa parecida na porra do seu Facebook? Por que pelo menos não compartilhou aquilo que a gente colocou? Já que não tem competência, não tem culhão, não tem capacidade de escrever, mas você gostou do que eu escrevi, cara, reproduz, vai lá, coloca aí, compartilha. Não, nada. Estão lá simplesmente como espiões, vigiando a vida dos outros. Né? E isso acontece em todos os poderes, acontece em todos os escalões. Então, qual é a fragilidade da gestão do prefeito Peixe? A mesma de todas, falta comunicação. Porque as pessoas estão antenadas apenas em vigiar a vida alheia. Então, alô, pessoal do hospital, utilizem a rede social de vocês. Utilizem mais. Façam live de vez em quando. Traz um médico. Traz um médico, cara. Quantos médicos tem no hospital? Todo dia. Cara, pega um cara mais importante lá, que tem uma determinada situação. Nós estamos agora no inverno. Pega lá um médico, pneumologista, sei lá, um cara que entende dessa questão de frio, de doenças respiratórias. Faz uma live com um cara de meia hora ali, o cara deixando algumas dicas, algumas orientações sobre o que fazer, etc. Para dar mobilidade para a rede social do hospital, para ter gente lá acompanhando, vendo. Entendeu? E aí a rede social só é utilizada na hora que está dando resposta, na hora da polêmica. Cara, utiliza a rede social positivamente também. Pega uma pediatra, pega um médico pediatra, faz uma live de 20 minutos, 15 minutos, meia hora com o cara, né, com um funcionário do hospital, sobre as doenças do frio, nas crianças, nos recém-nascidos, o que a mãe deve fazer diante dessa viração de tempo maluco, um calor desgraçado de dia, daqui a pouco vira o tempo, então de noite chove e esfria tudo, e não há criança que aguente. Né? Ainda o bebezinho fica resfriado logo, e aí o que a mãe deve fazer? Vai enrolar a criança de manta? Vai deixar exposta? Faz o quê? Liga o ar-condicionado, liga o ventilador, não liga, etc. e tal. Pega um médico alergista, vamos falar sobre a questão das alergias e o tempo do inverno. Utiliza a rede social, cara.
Mas não, a rede social é utilizada apenas nesses momentos de prestação de explicações. E aí parece que aquilo ali é uma forçação de barra, um negócio que parece que a postagem foi feita porque o deputado lá deu uma porrada lá, deu uma criticada, né? E foi. Se não fosse a colocação dele, não tinha nota sido colocada aqui. Então a rede social é sempre usada assim, no empurrão, né? É estranho isso, né? Então assim, cara, qual é a fragilidade da moçada hoje aí que governa? Qual é a fragilidade da rapaziada que está à frente dos órgãos que nos atendem? Seja hospital, seja secretaria, seja lá o que for. Rede social. A comunicação. E aí, repito, eu não estou falando aqui de comunicação institucional. Eu não estou falando aqui da Secretaria de Comunicação, que tem uma equipe bem bacana lá. Não estou falando aqui da assessoria de comunicação do hospital. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da estratégia. A rapaziada precisa estar participando mais, né, da vida do hospital. Quem mais que passa aqui falando comigo? É o José Álvaro da Costa. Um abraço aqui para o José Álvaro da Costa, né? Então, meus amigos aí do governo, meus amigos vereadores, meus amigos do hospital, meus amigos das instituições, meus amigos das lojas, meus amigos empresários, etc. Usem a rede social para propagar o trabalho de vocês. Eu estou aqui usando a rede social para propagar o meu. Está aqui. Eu estou aqui. Desde que apareceu esse negócio de live no Facebook, todo programa meu é transmitido. Você vai ter 5 assistindo, você vai ter 10 assistindo, 15, 30, 40, 80. Tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. O importante é estar aqui, né? E tem lá algumas pessoas lá nos acompanhando, tem uma moçada que vê depois, né? Então assim, gente, utilizem a rede social. Eu particularmente, não sei por que a rede social é de graça. De graça. Eu tenho um programa de 2 horas, e ele fica aqui 2 horas, eu fico aqui 2 horas falando, devagando, tal, papai entrevistando, aquela coisa toda. Cara, não precisa ser 2 horas, 15 minutinhos diários, né? Os secretários municipais aí, apareçam semanalmente na rede social, na sua rede social, aqui, olha, pessoal de Rio Bonito, atenção, isso serve para Tanguá, isso serve para Silvio Jardim, isso serve para Saquarema, Maricá, Casimiro de Abreu, sabe onde for. Pessoal, olha só, essa semana, vou passar a agenda do secretário aqui para vocês. Essa semana o secretário, eu, secretário tal, estarei em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Segunda tem reunião assim, 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 assim. Vai colocando a agenda ali, cara, né? Chega no final de semana, lá na sexta, no sábado, sei lá, faz uma livezinha rápida. Olha, tinha falado com vocês que a tal reunião não aconteceu, porque houve um problema, o governador, o deputado, tal prefeito me chamou, não pôde ir, mas a outra tal que aconteceu foi um sucesso. Saiu, fez uma reunião, fez um encontro, fez um evento, publica na sua rede. Teve lá uma reunião de gabinete, não sei o que, publica na rede, cara. Que dificuldade, irmão. Não precisa me contratar para fazer isso. Você pode fazer isso pelo seu... Dá o telefone para alguém. Cara, faz uma foto aqui, nossa aqui. Acabou, fez a foto, pô, publica lá. Escreve lá, reunião de trabalho aqui, discutindo tal assunto. Não precisa escrever muito também, não. Quem escreve bem sou eu. Eu sou jornalista, tenho formação para isso, etc. Tal, tenho um dom da escrita. E você que não sabe escrever, não deixe de postar por causa disso. Coloca lá uma frase. Reunião de trabalho aqui para discutir... tal assunto, a saúde, o IPREVIB, o governo, sei lá, a educação, segurança pública, sei lá, cara. Utiliza a rede, minha gente. Utilizem a rede a favor de vocês. Porque a rede social hoje, em Rio Bonito, é utilizada só para dar porrada em quem governa. Bem feito vocês. Vocês não utilizam a favor de vocês. A galera da oposição está utilizando. O deputado Marcos Abraão está certinho. Marcos Abraão está certinho em fazer o papel dele de crítico, cara. Você que está tomando a pancada dele, que se digne de usar a sua rede social. Não precisa responder o cara também, não. Vou dar uma dica aqui de assessoria de imprensa para vocês. Não precisa responder o deputado. Não precisa responder. Apresente o seu trabalho. Ele fez uma crítica dizendo que tal coisa não está acontecendo, não está acontecendo. Você vai lá, publica na sua rede, você fazendo exatamente aquilo ali que ele está dizendo que não está acontecendo. Não precisa ficar ligando para um e para outro, dizendo que é mentira, que não sei o quê, não precisa disso. Vai na sua rede social e publica. E é um cidadão comum, eu, que não estou participando desse processo, vou olhar a crítica aqui, vou olhar o cara trabalhando lá e vou dizer, pô, mas peraí, o que está acontecendo? Esse cara aqui não está falando a verdade. Ou esse daqui não está falando a verdade. Esse daqui falou, o daqui resolveu trabalhar. Ou então, não, esse aqui... Entende, gente? Isso é tão simples, cara. Isso é tão simples, né? E uma boa noite aqui para o meu amigo Biratã Vargas, que está aqui nos prestigiando, ligado aí no nosso programa. E para me finalizar o programa desta tarde, eu quero aqui deixar 2 ponderações aqui para os amigos, duas ponderações importantes. Amanhã, às 15 horas, nós teremos a reativação, a retomada do Conselho Comunitário de Segurança.
Então você que é de associação de moradores, você que é engajado aí nas questões da cidade, etc. Então aqui em Rio Bonito, amanhã às 15 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro vai estar empossando o meu amigo José Balbino como presidente do Conselho Comunitário de Segurança. Balbino foi meu colega de Conselho Comunitário de Segurança. Eu tive a honra, o prazer de ser conselheiro do Conselho Comunitário de Segurança em 2009. Éramos eu, Balbino, Bruno Soares, o saudoso advogado Guilherme Cordeiro e o meu amigo Murilo Romero, né, o chamado Murilim, da família Oliveira. Primo Tiquinho, né, essa galera aí. E foi um trabalho assim, bem bacana. Né? Na nossa gestão surgiu a história do tal do biombo dos bancos, por conta das saidinhas de banco, assalto, aquele negócio todo. A gente até hoje guarda aquele ano de 2009 com muito carinho. E eu lembro que eu participei e falei, cara, ó, eu vou participar uma vez só, hein? Só um ano. Só 2000. Não, eu participo. Só um ano. Rio Bonito tem quase 50 mil habitantes, né? Não é possível, não exista entre os 50 mil habitantes alguém que não possa ficar no meu lugar no próximo mandato. E assim, são conselhos que não são remunerados. É um trabalho que você oferece, né? Aquele meio-dia que você perde lá de trabalho, etc. E tal, você faz gratuitamente aquilo. Tá ok. E aí eu lembro que em 2010, no finalzinho de 2009, começaram a se organizar para que a nossa chapa fosse reeleita. Eu falei, cara, ó, eu tô fora. Eu já dei minha contribuição. Já fiquei um ano aqui dando a minha contribuição. Então, E aí depois acabou, 2014, eu acho, 15, acabou o conselho perdendo força, foi encerrado. E volta agora, boa notícia, volta agora. Então amanhã, às 3 da tarde, na Câmara de Vereadores de Rio Bonito, vai acontecer a reunião do Conselho Comunitário de Segurança, a retomada. Balbino, Alessandra Miranda, meu amigo Renato Primão. Renato Primão fez parte do primeiro Conselho de Segurança, colegiado do primeiro Conselho de Segurança. Renato Primão era integrante. Alessandra, Balbino, Fábio Fernando, Renato Primão e o meu amigo Alexandre Aleixo, que é sempre representante da comunidade ali da localidade ali do bairro do loteamento Schuller, né? Sucesso aí para essa rapaziada, né? Que faça um trabalho bacana, representando aí o Conselho de Segurança do nosso município. E às 18 horas vai ter a Conferência de Cultura, que é um assunto que interessa aí a quem é artista, quem toca, quem canta, quem está no palco. A galera da arte deve estar no Teatro da CDL, às 18 horas de amanhã, para participar da Conferência Municipal de Cultura. Ah, mas Rio Bonito não tem nada, as coisas não acontecem, nego não faz nada e tal. Amanhã é o dia que vai acontecer alguma coisa na área da cultura, e alguma coisa em questões estruturais. É o lugar do artista estar lá. O artista, o cara do palco, essa moçada aí, tem que estar lá. Né? E vai ser apresentado também, acho que o plano de cultura do município, etc. E tal, que foi construído aí a muitas mãos, né? Com a ajuda do Sebrae, etc. Então, o cara tem que estar lá. Quem é da arte tem que estar lá nesse evento. Fábio, mas eu não gosto de reunião, mas tem que estar lá. Vai lá pelo menos tomar um cafezinho e depois vai embora. Né? Então é isso. Minha gente, 18 horas, 15 minutinhos. Um abraço para quem nos acompanha, um abraço para quem nos prestigia sempre. Um beijo no seu coração. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Lúcio Ricardo Marcelino, grande Cadinho, sempre nos acompanhando, sempre nos prestigiando. Um beijo no coração aí do meu amigo Cadinho, que está sempre ligado na nossa programação. Hoje, logo muito cedo, ele mandou uma mensagem para mim dizendo que estava ligado na programação. Né? E o outro parceiro, outra figura, falando em cultura, deixa eu lembrar aqui de uma galera que eu não posso deixar de fazer a divulgação deles aqui, que é um trabalho sensacional, né? É essa moçada aqui, ó. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. É isso, minha gente. Então
Galera, a parada é a seguinte, desculpa, né, quando você viu o enunciado aí que eu ia falar sobre Darcy Vargas, né, desculpa, né, de repente você tinha aquela expectativa de que eu ia ficar aqui com as veias do pescoço quase explodindo, né, esculhambando o prefeito, interventor, não sei o que e tal, falando disso. Rapaziada, eu não trabalho mais desse jeito, né, não vale a pena, né. E assim, são as questões que eu coloquei aqui, eu penso que são interessantes a gente tá comentando, né? Quando a gente fala dentro daquilo que eu estou falando aqui para vocês, dentro de uma lógica de atuação, a audiência é sempre pequena, né? Quando a galera geralmente está aqui xingando a mãe de alguém, aí a audiência sobe, né? Fica todo mundo querendo saber de quem a gente está falando mal hoje, né? Mas quando a gente traz informações assim mais cordadas, né, mais no campo da reflexão, os números os números são sempre muito pequenos, né? Então assim, sinceramente, o grande defeito que eu vejo hoje na administração pública em Rio Bonito e nas nossas instituições é o mau uso das redes sociais. A galera fica usando a rede social só para ver quem está fazendo crítica, quem está curtindo alguém que fez uma crítica, né? Nós temos hoje duas figuras que se destacam na questão da crítica e da oposição ao governo do Peixe, né? Que é o ex-deputado Marcos Abraão e a minha amiga Mel Cardoso. E toda a galera do governo está lá na rede do Marcos Abraão e na rede da Mel Cardoso, vigiando quem curtiu, quem comentou, quem foi favorável, né? Para saber se o cara é do governo, e tal. Gente, esquece isso. Esquece isso. Usem a rede social para poder falar do trabalho de vocês. Deixa a Mel Cardoso fazer o trabalho dela de fiscalização, de crítica, etc. E tal. A gente precisa das pessoas assim, né? Deixa o Marcos Abraão fazer o papel dele de oposição, etc. E tal, devagar as ideias dele, está tudo certo. Quer responder o Marcos Abraão? Quer responder a Mel Cardoso? Trabalho. Publica trabalho nas suas redes sociais. Né? Vai no Facebook, no Instagram da secretaria, etc., da parte que você trabalha. Divulga o seu trabalho. Divulga o seu trabalho. Né? Dá certo. Eu comecei, eu sempre fiz, há 3 anos eu faço trilha, caminhada, esse negócio todo, né? Não fazia. Depois que eu comecei a fazer, todo mundo descobriu que eu faço trilha. E todo mundo que quer ir em algum lugar manda mensagem para mim. Por quê? Porque eu publico na rede social, a cachoeira, aquela trilha, aquele caminho, etc. E tal, divulgando o meu trabalho. Né? Eu também sou condutor de visitante, que é uma espécie de guia local, né? Formado, né? Pelo meu amigo Felipe Rocha. E assim, as pessoas busca essa informação comigo. Agora, recentemente, eu comecei a pedalar. Tem 1 mês e meio, 2, que eu estou pedalando. Todo mundo que me encontra, rapaz, aquele caminho, aquele lugar, pô, legal, bicicleta, gostei, vou comprar para mim também, etc. Então, sabe por conta de que é isso? Porque eu botei na rede social. Porque todo dia eu vou lá na rede social, publico um pedal, publico uma trilha, publico uma cachoeira, publico um caminho, publico um mirante. E, cara, as pessoas vão lá, vão acompanhar. Então, você que está no governo, não precisa responder o Marcos Abraão, não precisa ficar puto com o Mel Cardoso, deixa eles fazer um trabalho deles, cara. É do jogo. Né? Seria do preto se não fosse o branco, seria do azul se não fosse o vermelho, do amarelo se não fosse o verde, o roxo se não fosse o encarnado. Cara, né? Mas assim, tu fica preocupado com o que o cara está falando, tá beleza, eu acho até que vale a pena você ouvir. Para de repente, opa, isso aqui não está funcionando mesmo não, cara, a gente precisa melhorar. E vai lá dar uma melhorada. E publica a melhora. Então assim, qual é a grande falha hoje das instituições e do governo hoje? Que é o governo contra todo mundo. Qual é a grande falha? Não usar as redes sociais a seu favor. Se limitar somente ao que a Secretaria de Comunicação, que não dá conta de atender uma prefeitura inteira, com a série de coisas que acontecem, o cara se limita àquilo que está lá. E aí não compartilha isso na rede social dele, o secretário não faz uma força de compartilhar aquilo que ele realiza. Né? Então assim, cara, é isso que eu acho. E não adianta, você que é secretário e de repente vai ser candidato ali na frente, aí agora faltando 1 ano para acabar o governo, né? 1 ano para a política, aí agora começa a aparecer, não, tu tinha que estar usando isso desde lá de trás, desde o primeiro dia de governo, né? Você tinha que chegar e falar, meu irmão, olha só, sou secretário aqui, papapá, e a gente vai começar a reverberar aqui, repercutir as nossas ações. E cara, o cara tá dando porrada lá, seja lá quem for, o jornalista, o deputado, o cara da oposição, seja lá quem for, o vereador, então tudo responda com o trabalho, usando a rede social. Eu acho que não é difícil entender isso, né?
Sinceramente, eu acho que não é difícil entender isso. Eu não sei por que não sei por que a galera não consegue fazer isso, né? Eu venho falando isso, já falei para todos os secretários, já falei para o prefeito, né? Eu tenho uma boa relação com o prefeito, né? Não faço parte do governo, mas eu tenho uma boa relação com o prefeito, com os secretários todos, etc. E tal. A gente quando fica quando fica nessa posição de não agredir, de não criticar, etc. e tal, como eu estou hoje, a gente acaba sendo muito bem recebido nos governos, né, etc. e tal. E acaba sendo mal visto pela oposição, porque a oposição achava que eu tinha que estar aqui fazendo igual fazia antigamente, né? Arrancando a cueca pela cabeça, esculhambando chamando o prefeito de pangaré, que negócio todo. Cara, desculpa. Quando o prefeito Peixe sair, ou agora, ou no próximo mandato, não sei o que vai acontecer com a vida dele. O próximo que vier também vai contar com a minha discrição, não vou ficar esculhambando o cara, não vou ficar fazendo oposição, não vou ficar, porque não vale a pena. Não vale a pena. Vai por mim, você que tem uma postura mais combativa e tal. A gente até precisa desses elementos, mas, cara, não vale a pena, não dá resultado. Né? Eu aprendi a duras penas que a população não valoriza isso. E as pessoas que reverberam na rede social querem simplesmente ver o circo pegar fogo, querem simplesmente ver o disse-me-disse, a polêmica, etc. E tal. O cara compartilha e fica com a mãozinha lá assim, ó. Vamos ver o que vai acontecer agora. E o que fulano falou? O que fulano respondeu? Entendeu? Então, assim, no fundo, a repercussão que gera é muita gente querendo ver o circo pegar fogo somente e nada mais. Por isso que eu parei e acho que não vale a pena, né? Então é isso, minha gente. Eu quero aqui agradecer os amigos que estão sempre nos acompanhando, estão sempre nos prestigiando, estão sempre ligados no nosso programa. Um beijo no coração de vocês. Lamento a decepção de alguns que vieram correndo aqui achando que eu ia estar aqui esbravejando sobre a questão do Hospital das Vargas. Não é mais assim que eu trabalho, né? Eu acho que boa parte das pessoas já entenderam isso. E apenas aqui algumas reflexões sobre essa questão, as situações que estão envolvidas, né? Porque esse papo de atraso de salário aí, que eu acredito que seja real, né? Do piso, da carga horária, esse negócio todo. Galera, isso é só pano de fundo. No fundo, eu acho que não tem ninguém preocupado com isso, não. Mas a moçada aproveita a oportunidade para poder criticar, para poder aparecer, né? E tá tudo certo, é do jogo. Né? Mas então é isso, minha gente. Um beijo no coração de todos. Eu vou ficando por aqui, agradecendo você que está sempre ligado em nossa programação. Agradecer aqui a Rádio Jornal. E outra coisa, galera, eu preciso aqui mandar um grande beijo para o meu amigo Eurivaldo Silva, cara. Eurivaldo Silva é nosso colega aqui de emissora e teve lá um piripaque lá ontem, né? No domingo, e já está 2 dias aqui fora da emissora, não tem vindo trabalhar. Mandou uma foto aqui para mim agora há pouco com um mapa, né? Acho que ele está fazendo o exame para ver a pressão nas 24 horas ao longo do... Como é que se comporta a pressão dele ao longo das 24 horas do dia. E mandou aqui a foto para mim aqui com manguito, etc. e tal, todo mapeado aqui. Então, assim, cara, torcendo muito aqui que o Papai do Céu abençoe e dê saúde ao meu amigo, nosso colega aqui, Eurivaldo Silva, né? Saúde para você, meu irmão. Sei que você está antenado aí na transmissão da rádio. E, assim, cara, um beijo no seu coração. O Papai do Céu abençoe muito você, né? E tudo de bom. Volte logo, que você faz falta aqui na emissora sempre, com o seu programa, nos alegrando aqui, recebendo as pessoas, etc. e tal. Você não pode ficar longe de nós, não. Beleza? Beijo no coração do meu amigo Eurivaldo, da esposa dele, da família lá. E que melhore logo, né, para estar aqui de volta na emissora com o seu programa Sintonia do Forró. E é isso. Eu vou ficando por aqui, agradecendo o amigo que está nos acompanhando, os amigos aí que nos prestigiaram. Beijo no coração de todos. E a gente volta. E não se esqueçam da sexta-feira, hein, cara. A questão do transplante, hein? A partir desse drama vivido pelo Fausto Silva, apresentador, vou trazer aqui um cara que foi transplantado para a gente saber como é que funciona isso, né? Como é que é isso. Valeu, minha gente. Um abraço grande. Um beijo no coração de todos. Vou ficando por aqui, agradecendo a audiência dos amigos. Valeu? Sucesso. Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês rica e abundantemente sempre.
Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou Programa Flávio Azevedo. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.